Opa, tudo bem? Bem-vindo a mais um dia de leitura da nossa maratona bíblica. Nós estamos lendo o livro de Deuteronômio e hoje nós vamos começar do capítulo 12, que vai falar sobre o lugar do verdadeiro culto. O versículo 1 diz o seguinte: São estes os estatutos e juízos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes deu por herança. Destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Azerá, despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses e façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor seu Deus. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor seu Deus escolher entre todas as tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. É para lá que vocês devem ir. A esse lugar vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Ali vocês comerão diante do Senhor, seu Deus, e se alegrarão em tudo o que fizerem, vocês e as suas famílias, no que o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado. Vocês não farão como hoje estamos fazendo aqui, cada um segundo melhor lhe parece, porque ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor seu Deus lhes dará. Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor seu Deus lhes dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor, e vocês viverão seguros. Então haverá um lugar que o Senhor, seu Deus, escolherá para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar vocês levarão tudo o que eu lhes ordeno: os seus holocaustos, os sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam e tudo o que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto. Vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus, vocês, os seus filhos e suas filhas, e os seus servos e as suas servas, e os levitas que moram nas cidades em que vocês vivem e que não têm porção nem herança entre vocês. Cuidado, não ofereçam os seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar que o Senhor escolher. Numa das tribos de vocês, ali vocês devem oferecer os seus holocaustos, e ali farão tudo o que lhes ordeno. Porém, sempre que desejarem, vocês devem matar animais e comer carne nas cidades em que estiverem morando, segundo a bênção do Senhor seu Deus. Todos vocês, tanto os que estiverem impuros como os que estiverem puros, poderão comer, assim como se come carne de gazela ou de veado. Tão somente não comam o sangue, este deve ser derramado na terra como se fosse água. Nas suas cidades vocês não poderão comer o dízimo do cereal, nem do vinho, nem do azeite, nem os primogênitos das vacas e das ovelhas, nem nenhuma das ofertas que tiverem prometido, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas que vocês prepararam. Estas ofertas só poderão ser comidas diante do Senhor seu Deus no lugar em que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Isto se aplica a vocês, a seus filhos e filhas, e a seus servos e servas, e aos levitas que moram nas cidades onde vocês vivem. Vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus em tudo que fizerem. Tenham cuidado de não desamparar o levita segundo todo o tempo em que vocês viverem naquela terra. Quando o Senhor, seu Deus, ampliar o território de vocês, como ele lhes prometeu, e vocês disseram: Queremos comer carne, porque este é o seu desejo, vocês poderão comer carne segundo o seu desejo. Se estiver longe de vocês o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês poderão matar das vacas e ovelhas que o Senhor lhes estiver dado, conforme lhes ordenei, e comerão a carne nas cidades em que estiverem morando segundo todo o seu desejo. Porém,
Vocês devem comer destas carnes como se come carne de gazela ou de veado, e delas tanto as pessoas impuras como as puras podem comer. Somente tenham o cuidado de não comer o sangue, porque o sangue é a vida, e vocês não devem comer a vida com a carne. Não comam o sangue, este deve ser derramado na terra como se fosse água. Não o comam, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, quando fizerem o que é reto aos olhos do Senhor. Porém, as coisas que tiverem consagrado daquilo que lhes pertence e as ofertas prometidas vocês devem pegar e levar para o lugar que o Senhor escolher, e ali, sobre o altar do Senhor seu Deus, vocês oferecerão os holocaustos, a carne e o sangue. Derramem o sangue dos seus sacrifícios sobre o altar do Senhor seu Deus. Porém, a carne vocês podem comer. Guardem e cumpram todas essas palavras que eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, para sempre quando fizerem o que é bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Agora vai falar contra a idolatria, versículo 29. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar de diante de vocês as nações que moram na terra em que vocês vão entrar para dela tomar posse, e vocês desalojarem essas nações para habitar na terra delas, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações depois que elas foram eliminadas de diante de vocês. Não procurem saber a respeito dos deuses dessas nações, dizendo: assim como estas nações serviram os seus deuses, também nós queremos fazer. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus, porque eles adoraram os seus deuses, fazendo tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia. Até seus filhos e suas filhas eles queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu lhes ordeno, vocês devem observar. Não acrescentem nem diminuam nada. Agora, no capítulo 13 de Deuteronômio, vamos falar contra os falsos profetas e os idólatras. Versículo 1. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal, prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser: vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que andassem nele. Assim, eliminarão o mal do meio de vocês. Caso se aproximar de você o seu irmão, filho de sua mãe, ou seu filho, ou sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, e em segredo disser: vamos servir outros deuses, deuses que que você não conhecia e que nem os seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até a outra extremidade da terra. Não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele. Não olhe para ele com piedade, não o poupe, nem o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar, e depois todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo o Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como está no meio de vocês. Se em alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo: vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram. Então vocês devem inquirir, investigar e procurar com diligência
E eis que, se for verdade, e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo que nela houver, até os animais. Depois, ajuntem todo o seu despojo no meio da praça e queimem a cidade, e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor seu Deus. E a cidade ficará um montão de ruínas para sempre, nunca mais deverá ser edificada. Também, nada do que for condenado deverá ficar nas mãos de vocês, para que o Senhor se afaste do furor da sua ira. Seja misericordioso e tenha piedade de vocês e os multiplique como jurou aos pais de vocês. Isto se vocês ouvirem a voz do Senhor seu Deus e guardarem todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que façam o que é reto aos olhos do Senhor seu Deus. Agora no capítulo 14 de Deuteronômio vai falar sobre mutilação do corpo proibida. Versículo 1 diz: vocês são filhos do Senhor seu Deus. Não façam cortes em seu corpo, nem rapem a parte da frente da cabeça por causa de algum morto. Porque vocês são povo santo ao Senhor seu Deus, e o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhes serem o seu próprio povo. E agora sobre as leis a respeito dos animais puros e impuros. Versículo 3 diz: não comam coisa alguma abominável. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o antílope, a ovelha selvagem e o gamo. Vocês podem comer todos os animais que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam. Porém, dos que ruminam ou que têm a unha fendida, vocês não podem comer o camelo, a lebre e o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida, serão impuros para vocês. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, será impuro para vocês. Destes vocês não devem comer a carne, nem tocar no seu cadáver. Dos animais que vivem nas águas, vocês podem comer tudo o que tem barbatanas e escamas. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, vocês não podem comer, será impuro para vocês. Toda ave pura vocês podem comer. Estas, porém, são as que vocês não devem comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o açor, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie, e todo corvo segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião segundo a sua espécie, o mocho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha e a garça segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa será impuro para vocês, não se comerá. Todo ser que tem asas e for puro, vocês podem comer. Não comam nenhum animal que morreu por si mesmo. Vocês podem dá-lo ao estrangeiro que mora na cidade onde vocês vivem, para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porque vocês são povo santo ao Senhor seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. E agora vai falar sobre a lei a respeito dos dízimos, versículo 22. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E, diante do Senhor seu Deus, no lugar que você escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. Se o caminho for comprido demais e não lhes for possível levar isso, por estar longe de vocês o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome, então, quando o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado, vendam aquilo e com o dinheiro na sua mão vão ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher.
Com esse dinheiro, comprem tudo o que quiserem: vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que desejarem. Consumam isso ali na presença do Senhor seu Deus e alegrem-se vocês e os membros da sua casa. Porém, não desamparem os levitas que moram nas cidades de vocês, pois não têm parte nem herança com vocês. Ao final de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Agora, no capítulo 15 de Deuteronômio, vai falar sobre o ano do perdão das dívidas. Versículo 1 diz: Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Este é o modo como isso será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que havia emprestado. Não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho vocês devem exigir o pagamento da dívida, mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas vocês devem dar por quitado, para que não haja pobre no meio de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra que lhes dá por herança, para que vocês tomem posse dela, se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, cumprindo todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno. Pois o Senhor seu Deus os abençoará conforme prometeu. Assim vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimos, e dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. Agora falando sobre as leis a favor dos pobres, versículo 7. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, não endureçam o seu coração nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam: está próximo o sétimo ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com o seu compatriota pobre, e vocês não lhe deem nada, e ele clame ao Senhor contra vocês e vocês sejam culpados do pecado. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe darem o que ele precisa, porque por isso o Senhor seu Deus os abençoará em todas as suas obras e em tudo que vocês empreenderem, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu ordeno a vocês que, livremente, abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Agora, a lei a respeito dos escravos, versículo 12. Se um de seus compatriotas hebreu ou hebreia for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no sétimo ano você lhe dará a liberdade. E, quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente você deve fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar, daquilo com que o Senhor seu Deus o tiver abençoado, você lhe dará. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso, hoje estou dando esta ordem a você. Se, porém, o escravo disser: Não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa e por se sentir bem com você, então você deve pagar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre, porque durante 6 anos ele o serviu por metade do salário de um trabalhador diarista. Assim, o Senhor seu Deus abençoará você em tudo o que fizer. Agora,
falando a respeito de leis a respeito dos primogênitos dos gados. Versículo 19: Do seu gado e de suas ovelhas consagrem ao Senhor seu Deus todo primogênito macho. Com os primogênitos do gado vocês não devem trabalhar, nem devem tosquear os primogênitos das suas ovelhas. De ano em ano vocês e suas casas devem comer esses animais diante do Senhor, no lugar que o Senhor escolher. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for roxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrifiquem ao Senhor seu Deus. Vocês devem comer a carne desses animais na cidade em que moram. Tanto as pessoas impuras como as puras poderão comer dessa carne, como se come a carne da gazela ou do veado. Tão somente não comam o sangue. Este vocês devem derramar sobre a terra como se fosse água. Amanhã a gente continua. Que Deus abençoe você. E daqui a pouco a gente vai terminar o Pentateuco. Fica ligado aí, porque nós estamos numa jornada constante de crescimento em conhecer a voz de Deus através da sua palavra. Deus te abençoe.